A partilha, enquanto atitude constante, pode transformar pessoas e a sociedade. O que mais se vê, o que mais se ouve, o que mais se assiste por aí são pessoas arrotando, literalmente arrotando que são cristãos, fiéis a Deus. Mas quando vamos conhecer as suas atitudes, nos decepcionamos por completo. Hoje quero falar com você sobre partilha. Partilhar tem algo a ver com ser seguidor de Cristo? O que a passagem do jovem rico que conversa com Jesus de Nazaré tem a ver com a partilha? Vamos conversar um pouco sobre partilha? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz e este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um like, um joinha, comente e compartilhe, marque seus amigos, ajude-nos a levar esta mensagem um pouco além. Estou propondo a gente fazer uma reflexão sobre a partilha e o ser cristão. Mas antes de falar propriamente do assunto do texto bíblico, que tem tudo a ver com partilha, e é importante que você, que se diz cristão, acompanhe até o final para entender por quê, quero contar uma história até conhecida de muitos. Certa vez uma mulher, uma professora, doutora, estava em viagens e foi até o aeroporto para pegar um voo para seguir o seu caminho. O voo ia demorar algumas horas. Então, o que fez ela? Foi até uma conveniência, comprou um pacote de biscoitos, comprou uma revista, comprou um livro, procurou um lugar mais reservado dentro do salão de embarque para poder ler e fazer o tempo passar um pouco mais depressa enquanto esperava o voo. Sentou-se, estava sozinha, ajeitou suas coisas no banco do lado e começou a ler o seu livro. Nisto chegou um senhor, sentou no outro banco que estava vazio, e ali estava esse senhor sentado, quando de repente a professora que lia o livro resolveu abrir um pacote de biscoitos para ir comendo biscoito. Ela foi lá, abriu o pacote que estava ao lado dela, pegou um biscoito. No mesmo instante, o homem que estava ao lado deste banco também pegou um biscoito. A senhora ficou indignada, esta professora ficou irritada, não falou nada. Continuou a ler. Pegou mais um biscoito. O senhor do lado também pegou outro biscoito. Chegou a ter vontade de meter a mão na cara desse senhor, mas não o fez. E continuou neste movimento. Comia um biscoito, o homem também pegava um biscoito. Eis que os biscoitos estavam no fim. Só restava um biscoito. Quando então o homem resolveu pegar esse biscoito, partir ao meio e dar a metade a esta professora. Indignada, ela pegou suas coisas, juntou suas bolsas, foi para o embarque, porque tinha sido chamado o seu embarque. Dentro do avião, sentada em sua poltrona, resolveu abrir a sua bolsa, tirar a revista para ler, quando percebeu que o seu pacote de biscoitos estava dentro da bolsa. E o biscoito que ela tinha comido lá fora, o pacote que ela tinha aberto lá no salão de embarque, não lhe pertencia. Era daquele senhor que gentilmente partilhou aqueles biscoitos. É uma dentre tantas histórias de partilha que nós podemos contar por aí. Mas isso tem a ver com a passagem do jovem rico e de Jesus de Nazaré? Vamos conhecer, vamos entender. Primeiramente precisamos ler a passagem. Eu utilizo aqui a tradução da Bíblia da Paulus, edição pastoral, que é um português bem mais simples, mais popular. Então vamos lá, primeiro ao texto, para depois entender o contexto. Isso é o capítulo 18 de Lucas, começa no versículo 18. Uma pessoa importante perguntou a Jesus: Bom mestre,
O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrar seu pai e sua mãe. O homem disse: Desde jovem tenho observado todas estas coisas. Ouvindo isto, Jesus então disse: Falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando viu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo isso, Jesus disse: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam isso disseram: Então, quem pode ser salvo? Jesus disse: As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos entender, eu falei jovem rico no início, do homem rico, textos outros dos evangelhos trazem como jovem rico. Não é o caso. A questão está centrada na riqueza. Jesus questiona esse jovem sobre se ele já segue os mandamentos, porque, lembrando, Jesus era judeu, o Antigo Testamento ainda é hoje a base da fé judaica e era, portanto, a base da fé do povo daquela época. O homem respondeu que sim, ele segue todos os mandamentos. Quando ele chama Jesus de bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus então toca na raiz do problema, na questão central, que é a falta de capacidade de se partilhar o que se tem. Jesus devolve com uma resposta, digamos assim, bastante radical. Vai, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois me siga. Porque as atitudes daquele homem, que era um seguidor dos mandamentos, lembrem, Jesus perguntou se ele respeitava a lei de Deus. Ele disse que sim. Então ele era um homem devoto. Entretanto, lhe faltava a essência, a prática, que era a partilha. Quando ele ouviu que tinha que vender tudo, dar para os pobres, ele se entristeceu, virou as costas e foi embora. Aí Jesus faz a comparação que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta comparação de Jesus merece uma outra reflexão, mas o importante é dizer o seguinte: o rico, neste caso, é aquele que não sabe partilhar. Primeiro porque normalmente o rico não sabe o que é passar necessidades. Por isso que é mais fácil um pobre partilhar o que tem do que um rico. Existe até aquela canção que diz: são as mãos mais pobres as que mais se abrem para tudo dar. Então que tal a gente olhar para esse texto do Evangelho e se perguntar: você que bate no peito e diz que é cristão, que é fiel, que leva adesivo no carro, Deus é fiel, que qualquer fala diz que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, sempre tem Deus no meio, Deus acima de tudo. Se você não partilha bens, conhecimentos, afetos, partilha conversas, se você não é capaz de partilhar, então você é parecido com este homem rico desta passagem do jovem rico. Sim, você é parecido. Quando for confrontado por Jesus, você vai ficar triste, vai virar as costas e vai embora. Porque ser cristão não basta conhecer a Bíblia, decorar versículos, bater no peito e dizer que acredita em Deus. Ser cristão é ter atitude. Que tal termos mais atitudes de partilha? Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ajude-nos a disseminar conhecimento, a promover a reflexão, a levar adiante a nossa mensagem. Aqui neste canal procuramos trazer reflexões para a vida de cada um de nós. Falamos de muitos assuntos, mas este assunto em especial, ligado à nossa fé, é fundamental. Toque o sino para ser avisado do próximo vídeo.